Olá, queridos web espectadores, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, depende do horário que você estiver nos vendo. Mas se estiver vendo hoje, quarta-feira, você vai estar à noite, então muito boa noite. Nós estamos aqui hoje com duas pessoas que são pessoas referências de alguma coisa que está muito intimamente ligada a vocês. Eu quero que vocês a conheçam e se apresentem. Por favor. Meu nome é René de Paula Júnior, 46 anos, trabalhando nessa área interativa já faz uns 15 anos, e minha formação básica é comunicação, eu não sou um cara de tecnologia, mas estamos aí, é isso aí. Eu sou Marcelo Negrini, tenho 42, também estou uns 15 na área, também tenho formação em comunicação e vivem me chamando para tecnologia. Ah, você está falando de comunicação? Jornalista. Ah, olha, putz, que louco. E, assim, tanto eu quanto o René, a gente trabalhou na Microsoft, numa área bem legal, que falava bastante para o público. Sim. E usava muito redes sociais, né? A gente até ficou com essa pecha, é bom tirar um pouco, né? A minha já está passando. Tomara. E a gente vai estar conversando, batendo um papo, porque vocês sabem, né? Redes sociais, mídias, tem um elo comum, a comunicação. Então, a gente pensar em conversar, a gente tem que estar em comunicar, pensando basicamente o que a gente comunica, a quem a gente comunica. Então, no início, pelo menos da história que a gente sabe, né, foi mais ou menos com os grunhidos, depois aqueles desenhos na caverna, daí a gente já passou por uma questão mais de papiro, né, rádio, televisão, e hoje, né, com a internet, é sem fronteiras, a gente não sabe para onde vai e onde se dá. Agora tem algo que é essencial. O que será que nós estamos comunicando hoje? O que vocês acham? A minha dúvida talvez seja se, apesar da audiência gigante que as mídias sociais trazem, até que ponto a gente não está falando sozinho. E eu digo por uma razão simples. Eu estou conversando com você nesse exato momento presencialmente. Então eu te olho nos olhos, eu tenho uma noção da sua atenção, do seu perfil, eu consigo modular mais ou menos as minhas expectativas. Agora, quando eu acho que eu estou conversando na web, na verdade eu tenho certeza, pelo menos no meu caso, levanta a mão aqui, que talvez eu esteja projetando muita coisa. Eu não tenho muita certeza de quem está do outro lado, eu não tenho muita certeza de quem está me ouvindo, eu não tenho muita certeza se aqueles amigos são amigos. Aquela audiência é uma coisa meio fantasmática para mim. Então, estou falando isso como alguém que produz muito conteúdo. E que interage continuamente. Eu sou muito vocal, produzo conteúdo mais do que devia, eu não consigo controlar. Nem sirvo de exemplo para nada, não me tomem como referência, eu sou um caso perdido. Mas talvez por esse uso até um pouco sintomático, eu acho que uma das coisas que faz falta hoje em dia não é tanto essa fluência nesse universo digital, mas é a fluência no interpessoal. Né? O que eu tenho notado dessas gerações mais novas, que são mais imersas na questão digital, é que eu percebo que de alguma maneira, isso é uma tese absolutamente minha, até uma tese até um pouco amarga, um pouco frustrada, tal, porque tinham talvez expectativas mais românticas, de que quando o pêndulo puxa muito para esse lado do virtual, alguma coisa está se perdendo. Então eu percebo as pessoas com menos capacidade de empatia, com menos repertório de interação, com menos riqueza de expressividade, porque se prefere se refugiar num ambiente que é um ambiente bastante imaginário, né, que a gente projeta tanta coisa assim. Então de cara já abri meu coração aqui, já me expus numa coisa que para mim é muito pessoal. Ingrid, você concorda? Porque assim, eu gostaria de fazer uma ressalva, né, que assim, muitas pessoas misturam informação com comunicação. Pegando um pouquinho o que o René estava colocando, assim, o fato é uma massificação da informação, né? Então as pessoas são meio que reprodutoras destas informações. Então, do outro lado, quando você não tem esse conteúdo, né, esse tete-a-tete, isso pode mesmo mascarar muito. Você concorda com essa visão? Então, eu na verdade acho que eu já nasci cínico. Eu nunca tive muita experiência. Mas o que acontece, na verdade, eu acho que o René usou uma palavra boa, audiência. Na verdade, uma mídia social, você fala com uma audiência. Você não fala com os seus amigos. Na verdade, você forma, pode ser uma audiência pequena de 300 pessoas ou grande de 10 mil, 1 milhão de pessoas. Mas, na verdade, você está projetando a sua imagem pública. Você está projetando seu personagem, você está pensando no que você fala, as pessoas também estão respondendo dessa maneira.
E aí as pessoas que acabam tentando passar uma coisa mais pessoal, acabam até parecendo vãs ou vaidosas demais. São as pessoas que, na melhor das boas intenções, publicam 100 fotos dos seus filhos, fotos de churrasco e tudo mais e tal, que na verdade as pessoas não estão interessadas nisso. A verdade é essa. Assim, nem os seus amigos mais próximos estão interessados em 200 fotos do seu filho. Né? Uma, então, né, já é suficiente. Exatamente, você está interessado em saber um né? pouquinho e tudo mais, mas se você enche a rede disso, é como se você convidasse os seus amigos para uma festinha de criança todo dia. Né? Então, acho que uma coisa que acontece, e talvez até deveria ser mais ensinado para as pessoas, é que existe uma etiqueta de redes sociais em que as pessoas realmente devem encontrar essa pessoa pública. É uma ferramenta muito mais para você ter os seus 15 minutos de fama uma vez por semana, né, do que realmente uma ferramenta interpessoal. Eu acho que uma coisa legal que brasileiro tem, que eu acho, é que o brasileiro não deixa... É diferente das redes. O brasileiro não deixa de sair de casa por causa disso. Nos Estados Unidos é muito pior. Na verdade, o americano acaba ficando só com a rede social. Verdade. Sai muito menos, até porque é mais frio lá, e tem menos realmente o hábito de pessoas casadas, principalmente, saírem e se encontrarem, né? E aqui no Brasil é legal porque é o seguinte, tem esse balanço. Eu acho que aqui dá para manter naturalmente isso. Eu conheço muito pouca gente que está deixando de sair, ou ir para balada, ou se encontrar os amigos mesmo com mais de 40, porque está numa rede social. Então acho que o nosso uso é um pouquinho diferente. Tem uma coisa que é interessante, que assim, quando a gente fala de redes sociais, isso é um guarda-chuva, ou pelo menos um conceito, que é amplo pra caramba, né? Então a gente pode estar falando desde um grupo dos seus ex-amigos de faculdade, fechado, até um Facebook da vida. Só que o que é engraçado, você contando essa história de compartilhar demais, é que essas redes, pelo menos para mim, tem uma coisa que é meio perversa, que assim, o que você está fazendo? Tem um convite, uma insinuação a você... Vasculhar a vida do outro, não, bebezão, o convite assim. é você contar as coisas que estão acontecendo com você está lá. O que você está fazendo? O que você está fazendo? É a pergunta que está naquela... É a rede que força. A rede que te força. O Twitter é a mesma coisa. O que você está fazendo? Porque tem uma coisa que é interessante, não é porque o Facebook está interessado no que você está fazendo. Não. Quanto mais você publica e quanto mais você coloca fotos, você está gerando para o Facebook ou para qualquer concorrente deles, o Google e tal, você está gerando conteúdo de graça e que eles vão ganhar dinheiro em cima. Então, esse convite que parece tão singelo, tão inocente, vem aqui, mostra as 500 fotos do seu bebê, vem aqui, fala boa noite todo santo dia, vem, fala bom dia. Esse convite que parece, de novo, um interesse legítimo porque você é alguém especial, não é nada. Na verdade, o que ele está te convidando é praticamente gerar conteúdo de graça, aonde essa plataforma vai ganhar dinheiro em cima. Eu gostaria que vocês... Eu tenho a impressão que os nossos web espectadores, né, partilham um pouco disso, ignoram muitas das coisas, claro, tanto da formação, né, quanto da utilização. Gostaria que vocês pudessem colocar alguma coisa. Tem uma coisa assim, isso que a gente está falando é verdade. Na verdade, é claro que o pessoal quer que você fale do seu bebê, porque a Procter & Gamble sabe que para você que ela vai mostrar nos seus fraldas descartáveis. Basicamente é isso, né? Então a internet é uma mídia, ela é bancada por propaganda, como é a televisão, como é o rádio e tudo mais. E é monitorada, né? Muito, né? Na verdade, tem dois tipos de monitoração. Eu acho que tem um que não é tão nocivo, apesar de muita gente falar que é nocivo, que é o seguinte: as marcas sabem onde você está. Tem técnicas, tem tecnologias na internet em que uma grande empresa sabe onde você passou e até sabe o seguinte: você entrou num site de viagem, tá? Tipo decolar.com, você olhou uma viagem para Buenos Aires e não fez nada, só olhou. Se você for para a MSN ou para o Yahoo ou para o UOL, vai aparecer um banner te oferecendo viagem para Buenos Aires. Existe tecnologia para isso. Isso não é tão mal, eu não acho tão terrível personalizar em propaganda, mas está acontecendo uma coisa que é mais complicada e que no Facebook acontece mais, que é o seguinte: o Facebook filtra as notícias de modo que você, por default, você veja as coisas que o Facebook acha que são mais importantes para você. É verdade. Só que é uma máquina burra. A máquina constrói uma personalidade sua que não é verdadeira. Então o que pode acontecer, e já está começando a acontecer, é o seguinte: se você não clica num post que um amigo seu fez, sei lá, sobre a guerra na Líbia, vai ter uma hora que vai deixar de aparecer para você posts sobre a guerra na Líbia. E aí é complicado. Aí a máquina te emburrecendo.
E é um fenômeno que está começando a acontecer já. Eu tenho a impressão que utilizando essas redes, assim, é uma coisa que eu falo, né, e vocês me corrijam, por favor, se eu estiver errada, assim, é como as redes, elas têm vida própria. Né? A sensação que eu tenho é que monitoram de uma determinada maneira que ela está em constante transformação. Então, os recursos, os aplicativos, as coisas estão sempre modificando. Por exemplo, falando do Face, né, que a gente está dizendo, eu vejo algumas vezes, por exemplo, agora eu recebi uma notificação que eles vão condensar os e-mails, né? Outros assim, não vão fechar ou vão voltar utilizando. Como é que funciona isso? É de verdade uma coisa ativa, viva? Assim, a minha opinião, e de novo a gente tem uma coisa em comum, que é aquela coisa do Jonas que ficou dentro da barriga da baleia, né? Então, porque muitas vezes... Mas são referências dessa área. Mas o que é interessante porque muitas vezes nada do que você ouve, sobretudo na questão do digital, é absoluto, né? Se o cara ele é simplesmente um observador que está em casa olhando de fora o que as marcas fazem, essa é uma opinião que até pode ser engraçadinha, mas na verdade é uma opinião muito externa. A gente teve o privilégio, ou seja lá o que for, o karma, de estar dentro de grandes marcas e até vendo o que elas estão planejando no futuro, tal. Isso é bastante interessante. Vocês têm esse movimento, né? Essa dinâmica de dentro e de fora, o que dá que também qualifica vocês diferente. E isso é um ponto de vista que eu também, bastante pessoal, é assim, é muito difícil, para não dizer que é virtualmente impossível saber o que vai dar certo e o que não vai. Eu duvido que o Facebook saiba por que ele deu certo. E aí, ao mesmo tempo, também tem o pânico de que alguém vai conseguir fazer alguma coisa que vai dar certo, e aí ele vai perder o pé. Então, medo, a concorrência. Tem um medo, um contínuo. Por exemplo, o Google estava bastante confortável até o Facebook surpreender, aí você tenta de alguma maneira fazer parecido para ver se você consegue, aí você não consegue, e aí fica uma corrida maluca, mas acho que o que move essa corrida, e sendo muito humilde, porque afinal a gente vive, né, entre aspas, como especialista e tal, é que na verdade é muito difícil, para não dizer que é praticamente uma quimera, você saber o que vai efetivamente dar certo. Tem inúmeros casos recentes de empresas que até uma semana passada, a semana atrás eram referência. Netflix é um serviço americano de vídeo que lançou no Brasil, né? Lançou agora no Brasil. E todo mundo venerava porque era maravilhoso. De uns tempos para cá eles começaram a fazer umas mudanças tão estapafúrdias. Aí você fala, o que aconteceu? Os caras começaram... Mas é por isso, às vezes, na ânsia de mudar, e é uma mudança um pouco em braille, né? Você está tateando no escuro. Até mesmo porque as culturas, né? Assim, acho que tem uma questão da tecnologia que tenta meio que pasteurizar o universo, quer dizer, a globalização da entrada, mas as culturas na quais elas entram são diferenciadas. E nesse ponto, uma história, isso é uma coisa interessante de Microsoft. A Microsoft tem antropólogos e pesquisadores que viajam o mundo inteiro para ver como é que na Finlândia, no Japão, etc., e tal, os caras interagem com a cultura. Legal, tal. Mas isso é porque uma empresa tem 30 e tantos anos de mercado. Quem está começando agora, o cara não é tão viajado assim. Né? Então, recentemente, o cara do Facebook, o Zuckerberg, estava no Brasil, num evento, e eu fui, e aí eu levantei a mão para perguntar, e falei, Mark, você está com um produto que está aterrissando aí no mundo inteiro, tal, isso, antes mesmo do Egito, né? Fiz a pergunta, como é que você está vendo os países se apropriando de maneira diferente? Ele olhou assim, aí ele falou Quem assim, é você que como pergunta? assim, né? Aí eu falei, exatamente, eu levantei Quem a mão, é você que pergunta? Eu falei, cara, sou ex-Microsoft, ex-Yahoo, ex-Sony. O que eu digo é o seguinte, eu já vi produtos idênticos, que no Brasil é de um jeito, no Japão é de outro. E é o mesmo produto, carcaça, e eu falei, a minha tese, Marcos, e eu não sou antropólogo, não sou nada, a minha tese é que a razão do sucesso ou insucesso normalmente é humana, demasiadamente humana, é cultural, antropológica, social, econômico, diabo. Aí ele me olhou assim e falou, eu não acredito nisso, porque eu acho que se você fizer um produto suficientemente bom, ele vai ser usado da mesma maneira por todas as pessoas, porque as pessoas são basicamente iguais. E aí eu acho que é um erro triplo. 1, porque é muito novo. 2, porque é engenheiro. E engenheiro não é treinado para enxergar essa diferença. A estrutura tem lá, né? E 3, porque eu acho que é americano e o cara viajou pouco. Mas você sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu acompanhei alguns desses antropólogos e pessoal etnográfico e tudo mais, e a minha impressão foi a seguinte, essa galera é tão preconceituosa quanto publicitário. É assim, é o Buana Branco chegando na favela. É assim, quando gringo, o cara vai na favela e acha tudo lindo. Até porque a galera da favela vai mostrar batucada. Exato. Não sabe que eu acredito muito, então, de verdade, que a única questão humana que é igual para todos é vaidade, ego.
né? Então, e que todos procuram... Mais ou menos. Eu tenho uma tese. Mas não é só o que acontece, essa história tem a ver. É o que eu falei, vai chegar um bacana da Microsoft para estudar a gente. Todo mundo fica bonitinho, escova o dente, esconde tudo que é feio, né? É exatamente, aparece lá e tudo mais. E a conclusão que é tirada é duplamente errada. Uma, porque quem tá sendo pesquisado, não tá sendo afetado, é quântico. A pessoa está sendo afetada pelo observador, e o observador não tem repertório. Isso assim, você falou, o americano saiu de lá, ele saiu lotado de preconceitos. Né? Me lembra a história da sopa Campbell. De manualzinho, de alguma maneira, de manual de comunicação. Não é só manual, chega a ser até profundo acadêmico mesmo. Eu tava nesse coisa do tipo, quando a pessoa fala, você é um antropólogo, você é o que fazer etnografia, o quê? Etnógrafo. Você é um etnógrafo e tudo mais e tal, você tem que tratar a sua audiência com respeito. O cara chega cheio de dedos. Pois é. Tem coisa que não pergunta, que é feio perguntar, cutucar e tudo mais e tal. Então nunca um etnógrafo vai perguntar, ei, quantos dos seus filhos tem problema com droga? Pois é. Não tem. O senhor sonega imposto? Entendeu? Trai a sua mulher, o senhor usa a internet para galinhar? Isso. Né? E aí vira um assunto totalmente politicamente correto e o produto é desenhado... Mas olha, essa questão de vaidade tem uma questão que é outra tese minha, que é a seguinte... aliás, foi a primeira vez que alguém do Google interagiu comigo, foi quando eu produzi um vídeo sobre o Orkut. A minha tese, por que o Orkut deu certo inicialmente no Brasil? E a minha tese é assim... Peraí, só dar uma referência. Hoje, o Orkut e o Facebook, por exemplo, com grandes redes... Difícil dizer porque os números não são abertos. Não? E tem alguns chutes dizendo que está empatado, um está passando o outro, mas... Como? Mas feeling de vocês? Eu não sei dizer. Não? Eu não Olha, é assim, o que eu tô vendo, e acho que talvez vá acontecer, seja o seguinte... Tem gente que está usando as duas e está mantendo as duas. Na verdade, o pessoal fala assim, tem fadiga de rede social e tudo mais, tem nada. Você abre uma aba do Twitter, uma do Orkut, uma do Google Plus, uma do Facebook e fica pulando. Tem muita gente anunciando no Orkut e fazendo dinheiro super bem. Exatamente. E aí tem essa história. Às vezes a pessoa faz parte de uma comunidade no Orkut e a comunidade não é forte no Facebook. Né? Ou a pessoa consome o que o feeling geral, através de trending topic no Twitter, que não tem nas outras redes. Você tocou num ponto bom, o Orkut tem essa coisa da comunidade fechada. Exatamente. Que é outro aspecto de rede. Uma comunidade fechada é uma coisa, não é a mesma coisa que você tem uma fanpage no Facebook. Exato, então é diferente. Mas tem dois tópicos aqui que eu acho que é curioso. Tem sempre essa inquietação com relação ao Orkut e Facebook. Eu acho que aí tem embutido um pequeno preconceito nosso com relação pequeno, porque eu estou sendo fino, com piscinão de ramos. A gente é uma cultura que é o baile da ilha fiscal. O mundo está acabando e a gente continua achando que o Brasil é a Vila Olímpia. Né? Então a gente não gosta do Orkut porque o Orkut é sujinho, o Facebook é limpinho. Mas na verdade quem está salvando esse país é a classe C e D. Né? Então vamos lá. Mas a minha tese do Orkut é a seguinte: o Orkut era um projeto pessoal de um funcionário do Google, certo? Da onde é esse funcionário? Turquia. Alguém brifou esse cara? Alguém mandou desenho assim? Não, ele desenhou espontaneamente. No que ele desenhou espontaneamente, ele criou tudo espontaneamente. A página de perfil, todas as funcionalidades. Tá? Então, eu faço sempre um contraponto. Se eu vou no Facebook, sei lá, aquilo foi desenhado. Né? Como é que eu me defino? Eu me defino pelo que eu faço. É bastante batida, né? Como é que eu me defino pelo que eu faço, pelo que eu estudei? Eu. Porque é como um americano se define, certo? E a Vila Olímpia também. A Vila Olímpia também. Quando você vai para o Orkut, como é que é a sua página de perfil? O que seus amigos falam sobre você, que é o melhor irmão do mundo, eu amo ele, etc e tal. Os grupos a que você pertence, eu acho que tem uma diferença de modelo mental, porque como ele é turco, e como eu acho que não é uma sociedade tão individualista quanto a americana, o pertencimento e o olhar do outro são muito importantes. Então você é feliz se você é enquadrado socialmente. E aí nesse ponto eu acho que o Orkut e a Turquia tem muito mais a ver com o Brasil. E com a Índia, onde era forte. Com a Índia, são países onde o pertencimento é mais importante do que o sucesso pessoal. Mas aí vocês estão colocando algo da formatação, da criação, e não do uso. Então, né? Mas a formatação afeta o Condiciona. Isso no Facebook eu só posso dar like. Não posso dar Agora no Orkut eu posso fazer uma comunidade eu odeio segunda-feira. Eu não consigo fazer isso no Facebook. Porque só tem like. O Facebook é tudo legal, que nem Admirável Mundo Novo. Ou então que nem 1984, não tem o ruim, eu tô tem o não pensando, bom. porque por exemplo, muitas vezes eu até coloco assim, curti, coloco assim, não curti. Né? Assim, você tem uma interação diferenciada. E, aliás, essa semana o Facebook está lançando um monte de botões novos. Vai lançar o não curti, né? E continua não tendo dislike.
Ah, é? Não, tem o eu quero, tem o eu ouvi, eu fiz. É tudo eu consumi, ou seja, que nem o crédito positivo da Serasa. Mas isso toca num ponto que é interessante, que para mim é assim, claro que as pessoas se apropriam da tecnologia, essa é uma coisa muito clara para mim, a sua imagem e semelhança. Tem uma coisa antropofágica nisso. Ponto. Para mim isso é muito claro. Isso é humano. A gente dá um nó nas coisas, tá ótimo. Mas a maneira como uma plataforma dessas é desenhada, ela favorece ou dificulta alguns tipos de comportamento. Okay. Se eu quiser ser chulo no LinkedIn, a plataforma me impede de uma certa maneira. Tem uma série de... no Orkut não tinha praticamente barreira nenhuma. Porque acho que o cara, sei lá, porque eu nem pensou nisso. Né? Então, eu acho que a questão é muito parecida com a questão do urbanismo. O desenho de um bairro, o desenho de uma cidade pode favorecer alguns tipos de interação ou outros. Eu acho que no ambiente online é muito parecido. A gente pode até tentar se apropriar de uma maneira X ou Y, mas de repente, o Morumbi é muito difícil andar na rua. Mas é interessante o que vocês estão colocando, porque a gente sabe, aí vou pegar de novo um pouquinho da antropologia ou da sociologia, para dizer assim, ok, a gente tem na pirâmide, né, assim, nós temos tanto essa força que vem da base e que faz essa transformação, mas temos também a cultura e os valores que eles, assim, aquela informação, aquele valor que chegou no pico é o que vai estar ditando com um hiato aí de tempo o que vai acontecer na base da pirâmide. E isso ciclicamente. Ok? Vocês concordam com isso? Sim. Tô vendo, eu concordo e vou até comentar. Assim, na verdade, existe uma coisa que eu sempre falo, né, que é assim, dificilmente vai ter outra ditadura no Brasil, aconteça o que vai acontecer. Porque, na verdade, você pode controlar uma sociedade tanto por excesso de informação quanto por falta. Só capuído em todo mundo, o pessoal vai, por natureza, ter muito mais interesse na Caras do que na Veja. Sabe que é uma coisa muito aliás, a Veja está virando Caras por causa disso, né? Mas é essa questão. Vocês estão levantando uma coisa que para mim até, né, eu vejo por outras áreas, por outros setores, eu falo, nossa, o mundo, e eu acredito muito nisso, está ficando cada vez mais menos competitivo e mais compartilhando. Lenda. Não, assim, existem setores, eu acho que vocês vivem dentro de uma referência, aí você vai concordar comigo, que embora, né, a gente possa ter, né, um mais amplo espectro de vida, claro que a gente vai estar sempre se movimentando dentro de um olhar que é mais ou menos limitado. Então eu vejo outros setores sempre interagindo, e aí eu lembrei de uma coisa do que você estava dizendo, assim, uma vez eu dando uma palestra para um grupo enorme de empreiteiros, tá? Perguntei, eu trabalhei muito com HIV, eu perguntei se as pessoas sabiam o que eram, isso já tinha mais ou menos uns 10 anos, então era década de 90, perguntei se as pessoas sabiam o que era, né, a AIDS. E aí foi unânime, claro, todo mundo sabia o que era a AIDS, né? Eu falei assim, ok, o que é? É um resfriado. Como cura? Como é que se previne? Com camisinha. E aí eu quero pegar uma coisa do que eu estava dizendo, né? Assim, eu tinha lá tanto o peão de obra quanto, estava misturado e ninguém se manifestou, seja por constrangimento, medo, e aí a gente entra nessa esfera do que é do humano individual, né? Mas no coletivo não se manifestou. O que tinha? Tinha uma massificação de campanha publicitária dizendo, use camisinha. E não tocando no assunto do que era AIDS. Use camisinha. E ponto, não é o assunto. Ok? Então, é isso que eu estou pegando com vocês um pouquinho, a brincadeira, assim, do que é informação e como é que a comunicação, na verdade, trabalha isso. Né? Ela chegou, a informação chegou. Mas olha, as pessoas tinham isso. Isso está longe de ser brincadeira, uma diferença. Não, brincadeira com vocês aqui de falar de comunicação em rede. Mas olha só, eu morei nos Estados Unidos, a vez mais recente, entre 2004 e 2006. E aí o que acontece? Aqui no Brasil já estava 10 anos a regra de dar medicamento e tudo mais, e tal, e das pessoas não morrerem mais de AIDS. Isso é uma doença crônica, intratável e tudo mais. E nos Estados Unidos não. Pegou, morreu. Ou você tem $2.000 por mês para comprar remédio, ou você morreu. Ponto. Né? Então na Microsoft tinha pôster sobre AIDS com os caras caveirinha, que nem a gente tinha nos anos 80 aqui. Lá ainda tem isso. Ainda tem? Ainda tem, porque nos Estados Unidos você morre de AIDS. No Brasil não. Olha que interessante. E o paradoxo é que nós trabalhamos... O paradoxo é, os Estados Unidos trabalham muito com a questão científica. É mais ou menos o que eu estava dizendo da pirâmide, sabe, Renê? Assim, a pesquisa científica nos Estados Unidos, a gente pode falar muitas coisas, né? Muitas críticas, mas é inegável que eles investem
coisa que o Brasil não faz. Mas Agora, nessa questão de saúde, por exemplo, foi o Brasil pioneiro a estar levando ao mundo, né, a medicação gratuita. Isso é uma coisa até interessante. O pessoal às vezes fala, né, da economia americana, o tamanho e tudo mais. Então, mas é o que você falou, na verdade, a economia americana também gera pesquisa e desenvolvimento para o resto do mundo. O resto do mundo usa. Então, essa coisa de falar tem concentração de renda mais nos Estados Unidos ou na Europa é muito relativa. Mas olha, a questão de informação, é que aí de novo eu travei um pouco, parei ali, se não sabia o que pensar muito a respeito, porque assim, defina a informação. Né? Porque tem uma coisa que me perturba um pouco, um certo messianismo, uma certa visão um pouco meio messiânica ou salvadora da questão da informação e das redes. Como se de repente estivesse circulando por ali nutrientes, alguma coisa que fosse absolutamente assimilável. Não palpável. Primeiro, informação nunca é neutra, informação alguém criou, informação pode ter algum viés, e o que eu percebo hoje em dia é que a câmera de eco, porque é o que muitas vezes essas plataformas acabam sendo, são câmeras de eco, você começa a propagar uma coisa que ela acaba tomando quase valor de verdade, porque afinal é uma informação, mas ninguém parou para checar de onde vem aquela informação, se aquela informação procede ou não. E aí nós voltamos à questão cultural e educacional. Olha, não só, quer ver um exemplo? A molecada enganou o planeta Terra inteiro com o Cala a Boca Galvão ano passado. Pois é. Né? E aí o que aconteceu? Pegaram na coisa cultural do primeiro mundo. Criaram um vídeo falso de uma ave em extinção chamada Galvão e disseram, cada tweet que você mandar vai botar $1 para salvar e tal. Os nossos amigos do primeiro mundo, super educados, caíram que nem patinhos. Né? Então, às vezes, tem uma coisa também que é a seguinte: um país conhece a cultura do outro já está disseminado a esse ponto. Já pela tecnologia. Isso, então você trollar um país é fácil. Isso já acontece hoje. A molecada de um país inventa uma brincadeira e derruba outro país e entra na brincadeira. Acontece isso. Mas aí volta de novo para uma questão que é... Vamos voltar daqui a pouquinho, mas essa calorosa e gostosa conversa com essas duas ilustres pessoas, né, que tem pra gente toda essa referência em mídias e redes sociais. Até já. Voltando, hoje, mulheres que fazem com dois homens ilustríssimos e verdade, legal, assim, por quê? Porque é uma referência de algo que está acontecendo, fervilhando e muitas pessoas, vocês, nós, todos os web espectadores, carentes de informações e de conhecimento. Não é verdade? Carente de várias coisas, né? Eu acho que mais carente do que de conhecimento. Ah, bom, isso não estou dando uma dúvida. Mas